de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Pode sentar, amada igreja. Eu queria um retorno daqui, né? Aleluia. Amados, está aqui a palavra do Senhor. Se encontra aqui no livro de Hebreus. Louvado seja Deus. E hoje nós temos muitos afazeres. Nosso tempo é muito corrido. Sempre temos muita coisa para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, aleluia, Ele nos chamou para a sua grande obra. Louvado seja Deus. Nós temos que entender que há um caminho preparado para nós. Há um caminho, louvado seja Deus, para nós andarmos, para nós conquistarmos, aleluia, o céu de glória. Louvado seja Deus. Mas para isso, aqui no capítulo 12, vem alertar nós sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o embaraço. O embaraço é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos atrapalha em chegar na presença de Deus. Aleluia. São muitos os embaraços. A Bíblia vai recomendar que nós temos que deixarmos todo embaraço. Tudo aquilo que te atrapalha de chegar na presença de Deus, tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus, tudo aquilo que faz você, aleluia, não ter, louvado seja Deus, como chegar na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos rodeados de nuvem de testemunhas. Você vê que o pastor Silvio e a esposa dele passaram já aqui na frente da igreja e já viram, olha aquela congregação ali, olha aquela igreja ali. Ou seja, irmã Madalena, nós estamos sendo vistos pelas pessoas. As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo. Ainda mais, Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Louvado seja Deus. Deus está vendo o que você está fazendo em prol do reino de Deus. Amados, ninguém trabalha para Jesus de graça. Quando você coloca uma oferta nessa salva, você está trabalhando para o reino de Deus. Você está lançando o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Louvado seja Deus. Quando você investe no reino, investe financeiramente, investe o seu tempo. Aleluia. A irmã Madalena estava afastada um pouco devido a problema de saúde. Mas lá de onde a senhora estava, irmã, eu tenho certeza que a senhora estava conectada com a igreja. Louvado seja Deus. Pensando na obra de Deus. Aleluia. Será que os irmãos estão ali congregando? Será que os irmãos estão colocando a obra de Deus para frente? Isso é fazer a obra de Deus, irmão. É se preocupar com a igreja. Isso aqui é uma área social. A igreja, aleluia, ela é a maior instituição que recupera pessoas. É a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Chega a gente falido, chega a gente cheio do demônio, chega a gente querendo se matar,
doente, doenças. E na presença de Deus, Deus vai limpando, Deus vai purificando, Deus vai abrindo porta de trabalho, Deus vai curando pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. O milagre começa a existir na vida de quem persevera na presença de Deus, de quem persevera, de quem luta em favor do reino. Aleluia, louvado seja Deus. Daquele que tem compromisso com o reino de Deus, daquele que não coloca algo para não chegar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é grato só por estar sentado na casa de Deus. Eu nem peguei no microfone, pastor. Sim, mas só de você estar aqui dentro, Deus está te abençoando. Só de você estar dentro da igreja. Mas por quê? Porque aqui é a casa de Deus. Aqui o Espírito Santo, ele toma a primazia. Ele toma o primeiro lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. O homem diminui porque o homem não é nada. Mas Deus aparece. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós pecamos sim, irmão. Nós pecamos um pensamento, uma atitude, um gesto que nós fizemos, que Deus não se agradou. Mas nós somos pecadores remidos. Louvado seja Deus. O Senhor morreu na cruz do Calvário, pagou o preço de cruz, para que hoje os nossos pecados fossem perdoados. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixemos o embaraço, deixamos o pecado e corramos com paciência. Irmã Madalena, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira, aleluia, é você ser uma cidadão do céu. É você entrar pelos portões celestiais. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Para ter uma vida eterna com Deus. A carreira, mas a carreira começa na terra. Onde nós somos, muitas das vezes, um missionário, um irmão, um pregador, um levita, uma levita. Deus, ele separa nós já na terra para uma carreira que começa aqui. Começa aqui a nossa carreira, na terra. Louvado seja Deus. Onde temos que exercer os nossos ministérios. Nós temos que exercer os nossos dons. Aquilo que você sabe fazer, só você sabe fazer. É por isso que Deus te separou. É por isso que Deus te chamou. Porque é você que Ele quer usar. Louvado seja Deus. Às vezes nós olhamos para o irmão, para o outro. Não, é tu que Deus quer usar. É tu, é você que Deus quer usar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Então corramos com paciência essa carreira maravilhosa que nos está proposta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma proposta do céu. Há uma proposta que Jesus, aleluia, está fazendo para nós. Essa proposta é andar com Ele na terra. Essa proposta é andar de mãos dadas com Jesus. Louvado seja Deus. Essa é o que está proposto para nós.
Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Só que muitos não querem andar com Jesus. Muitos rejeitam andar com Jesus. Muitos deixam Jesus para trás, aleluia, e quer ir na frente de Jesus, quer resolver seus próprios problemas, coisas que não dá para resolver, só Jesus resolve. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E essa caminhada, irmãos, nós temos que olhar para um lugar. Nós temos que olhar, aleluia, para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. Aleluia. É para Ele que nós temos que olhar. Louvados. Não é para os problemas, não é para as dificuldades, porque o teu problema, ele não é maior do que Jesus. O teu problema, a tua dificuldade não é maior do que o Deus que tu serve. Aleluia. Ele é maior. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele é maior. Olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está nele. Aleluia. A tua fé deve estar depositada em Jesus. Não é na nossa força. Eu sou forte, eu tenho saúde. Sim, mas a nossa força está em Jesus. Aleluia. A nossa vitalidade está em Jesus. Você só consegue andar porque Deus permite. Aleluia. Você só acorda de manhã se Deus permitir. Louvado seja Deus. Então tudo vem do céu, vem de Deus. Então olha para Jesus. Quando você estiver com dificuldade, olha para Jesus. Quando você quiser um caminho, olha para Jesus. Quando você querer um caminho, olha para Jesus. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Temos que olhar para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele está olhando para Jesus. Isso é muito pregado nas igrejas. Mas por que ele começa a afundar? Porque ele começa a tirar a sua visão de Jesus. Ele começa a olhar para um lado, para o outro. Ele começa a pensar em coisas. Aleluia. E ele começa a afundar naquela água. Mas não era a vontade de Deus que ele afundasse na água. Ele afundou. Ele começou a afundar porque ele não olhou diretamente todo o caminho para Jesus. Eu posso começar bem e daqui a pouco eu posso me extraviar. Muitos aceitam a Jesus. Igual esse tapete vermelho aqui, ó, é uma retidão. Eu começo bem, mas daqui a pouco eu não estou nem percebendo que eu estou saindo do caminho. Eu estou me afastando de Deus, eu nem percebo que eu estou me afastando de Deus. Por quê? Porque eu paro de crer, eu paro de acreditar naquilo que eu acreditava antes. Eu paro de dar, olha o que eu vou falar, amados. Eu paro de colocar sentido na minha vida espiritual. Nada faz sentido. Se nada fizer sentido para a nossa vida, a nossa fé chegou ao fim. Se você não colocar, pastor Silvio, se você não colocar crédito na tua vida espiritual, ninguém vai dar.
Aleluia. Que tem que cuidar é você. Tem que zelar, tem que cuidar. Tem que crer que Jesus está contigo nesse barco. Aleluia. Tem que crer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Então Jesus, irmãos, ele aguentou, ele passou, aleluia, por tudo isso, pelo gozo que estava proposto para ele. Sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O gozo que estava proposto. Então muitos de nós olhamos só para a dificuldade. A gente esquece o gozo que está para vir. As conquistas que estão por vir. Mas antes tem a batalha. Aleluia. Antes tem a luta grande para você passar, para conquistar o que Deus tem para nós. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus suportou, devido ao que estava proposto. Aleluia. Salvar a humanidade. Louvado seja Deus. E como é que nós vamos suportar estando em Jesus? Porque Ele já venceu. Então nós, no Senhor Jesus, nós também vamos vencer. Aleluia. Porque não é só eu que estou, é Jesus está comigo. Não é você na sua luta sozinho. Jesus está contigo na tua luta. Jesus está contigo na tua dificuldade. Louvado seja Deus. Aleluia. Suportou a cruz, desprezando a afronta. Nós somos afrontados diariamente. Quem nos afronta, muitas das vezes, é uma enfermidade. Muitas das vezes é um problema que surge. Muitas das vezes, aleluia, são guerras espirituais, nos afronta. Tenta nos derrubar. Tenta tirar o nosso ânimo, a nossa alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus, do trono da majestade, aleluia, do soberano, do que criou os céus e a terra, do que te criou, aleluia, daquele que te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para todo sempre. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus, Ele suportou, irmãos, nada mais, nada menos do que uma morte de cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 3 é culto de ensinamento. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Como é que eu considero alguém? Me diz aí. Como é que eu considero alguém? Quando é que eu considero alguém? Irmãos, eu considero esse camarada aqui. Por que eu estou dizendo que eu considero ele? O que isso significa? Eu te considero um amigo, muito bem. Um amigo. Um amigo porque ele me escuta. Eu escuto ele. Louvado seja Deus. É o meu amigo. Eu quero bem para ele. Ele quer meu bem. Então, irmãos, considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, a gente tem que considerar Jesus. Nós temos que considerar, amar, estar próximo,
Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele suportou contradições contra Ele mesmo, por causa de mim e de você. Se eu não considerar Jesus, que é o Messias, o Salvador, eu vou desfalecer no meio do caminho. Porque as coisas vão ser maiores do que Jesus. Aleluia. Olha só, irmão. Já estou terminando. Para que não enfraqueçais, ó. Ou seja, eu preciso considerar Jesus para eu não ficar fraco. Por que as pessoas ficam fracas? Porque param de considerar Jesus. Dão importância para outras coisas. Não que eu não possa dar importância para outras coisas, mas em primeiro lugar é Jesus. Louvado seja Deus. É Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, para que eu e você não venhamos a estar fraco, desfalecido. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Desfalecendo em vossos ânimos. É quando o irmão está desanimado. Irmão, eu gosto de pregar isso aqui. Porque olha só. Se você conhece alguém que está desanimado, por que ele está desanimado? Porque ele não está considerando Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Porque o irmão está fraco. Tem gente que abre a boca e diz: eu estou fraco. Tu está fraco porque tu não está considerando Jesus. Tu está deixando as coisas falar mais alto do que Jesus. Você não está considerando Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? O 4 para encerrar. Ainda não resististes até o sangue. O que Jesus está dizendo para nós? Que eu e você não resistimos até aquela cruz, até morrer na cruz, porque foi Ele que morreu. Aleluia. Ou seja, nós temos como suportar essa luta. Nós temos como suportar a perseguição. Nós temos como suportar, aleluia, as frustrações dessa vida. Louvado seja Deus. Fica de pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos considerar Jesus. Que nós possamos, aleluia, olhar para Jesus. Que nós possamos, aleluia, tirar o embaraço da nossa vida. Que nós possamos, aleluia, resistir ao pecado. Louvado seja Deus. Que tão de perto nos persegue. Aleluia. Amém? Curva sua cabeça. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus da glória. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada neste lugar, Pai. Que ela venha encontrar guarida em cada coração que está aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a Tua igreja. Abençoa aqueles que chegaram até esse lugar. E aqueles, Pai, que por um motivo justo